fazendo o cálculo do número de anos que uma criança que começa de pequenininha a ouvir a palavra e que não é tratada como se fosse boba até virar adulto. Muitas vezes a gente faz isso, né? E vocês sabem que o nosso desejo na igreja é tratá-los como membros da igreja e parte do corpo de Cristo desde o começo. Por isso que no culto tem um tempo para instruí-las. Eu estava fazendo os cálculos e o número de anos que uma pessoa começa de pequenininho e fica até ser adulto, eu garanto uma coisa, quando essas crianças chegarem no final dos seus cursos de faculdade e tudo, eles já vão ter tido no mínimo equivalente a um curso de instituto bíblico em número de horas aprendendo a palavra do Senhor. Eu falei com eles sobre... Usei a história que o C.S. Lewis conta do Aslan como forma de chegar no ponto que é o nosso descanso ativo, que a gente precisa. O descanso de saber que a batalha é do Senhor e não nossa. No entanto, isso precisa de um pouquinho de explicação. Semana passada eu falei sobre o que é que Deus faz quando a gente chega e dá uma de Jeremias, profeta chorão, e ele vira e fala: é meu plano, eu é que estou fazendo, você está confundindo, você está chorando e lamentando porque você pensa que está fora do meu controle, mas eu não estou. Portanto, larga a mão de ser mole e aprende a correr com quem está a pé, porque um dia você vai ter que correr com quem está a cavalo. Aprende a viver seguro em tempos de paz, porque um dia você vai ter que viver seguro em tempos de guerra. Ele dá essa instrução para Jeremias. E eu fiz a aplicação de que é Deus dizendo para nós que a nossa confiança de que Ele controla todas as circunstâncias não pode nos amolecer. Pelo contrário. Eu quero continuar nessa direção, mostrando para vocês, em um lugar principal, o texto que eu quero expor, e em dois outros lugares, o que significa aquilo que Provérbios 22, 31 diz, quando diz que a batalha pode parecer nossa, mas a vitória pertence somente a Deus. Mas esse conceito no Antigo Testamento aparece de outras formas. Quando Josafá estava com o povo de Deus e Moabe era uma grande ameaça, e ele temia e tremia diante dos inimigos que vinham na direção dele, ele ouviu do Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Eles olharam e viram que o exército que estava vindo de ataque era gigantesco, muito maior que o deles. Mas o Senhor Deus deu uma ordem: não tremam e não tenham medo. Mesmo vendo essa grande multidão, mesmo vendo os godos e visigodos nas portas da cidade, prontos para devorar todo mundo, não temam. E essa é a parte: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando Davi enfrentou Golias, naquele momento, e o povo, então animado com essa vitória, foi em frente e batalhou com os filisteus, a palavra que o Senhor Deus ofereceu, está lá em 1 Samuel 17, 47, a outra passagem era em 2 Crônicas 20, 15. E o Senhor Deus disse: saberá então toda essa multidão, que o Senhor não salva, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nem sempre é fácil entender as implicações disso, porque a gente gostaria de crer que, já que a guerra é de Deus, a gente pode chegar quase no momento de batalha, mas daí Ele segura e não deixa. A gente cria essa visão, que é romântica, não é parte da promessa de Deus, de que nós vamos chegar num momento de muito medo da aflição, mas não vamos passar por aflição nenhuma. Porque a nossa tendência, do mesmo jeito que no sermão do domingo passado, eu disse que a nossa tendência é, se Deus diz, descansa e confia, eu pego e fico relaxado e reclamo porque estou passando dificuldades.
Agora, eu quero trazer o complemento e dizer para vocês que a nossa tendência, a mesma, também faz com que, muitas vezes, a gente imagina, bom, se Deus está prometendo que a batalha é dele, quer dizer que eu não tenho que ir à guerra. Quer dizer que eu não tenho que lutar. Sombra e água fresca é o que a gente mais quer. Deixa eu ler com vocês a palavra de Deus. Eu vou ler agora no livro de Juízes, capítulo 6, vou começar com o versículo 11. Israel está num momento de extrema dificuldade, eles eles mergulharam na idolatria, se afastaram de Deus, e agora Deus está usando os povos vizinhos para discipliná-los. A terra deles e os exércitos deles foram tomados pelos midianitas e eles estão sob séria ameaça. Mas a reação deles a tudo isso foi a reação de achar meios para conviver com os midianitas. Por exemplo, assumir a religião idólatra dos midianitas e começar a adorar Baal, fazer poste ídolo em nome de Baal, e deixar de lado a religião deles como um mero complemento, parte da vida talvez cívica ou histórica deles. Mas na prática, o modo de vida era onde a amizade com os midianitas demandava a idolatria. E Deus resolve levantar um homem chamado Gideão, para que ele fosse um grande general e liderasse o início de um processo de libertação. No versículo 11 nós lemos: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então a história começa nesse momento de tanta dificuldade, quando o anjo do Senhor, a referência anjo do Senhor, raramente significa um anjo distinto do próprio Deus. Anjo do Senhor, ou mensageiro do Senhor, nessas aparições é geralmente Deus, o próprio Deus. Provavelmente a segunda pessoa da Trindade, numa antecipação, numa teofania que antecipava o momento da encarnação. Porque o enviado do Senhor e o anjo do Senhor, o mesmo que passou no Egito, levando os primogênitos, o mesmo, geralmente é conectado com a segunda pessoa da Trindade. Aí você vira para mim e fala: como que você sabe? Como que isso aí não é uma imposição de fora? Bom, eu vou ler para vocês que daqui a pouquinho o Gideão fica apavorado quando cai a ficha de que é o anjo do Senhor, e fala: pronto, vou morrer porque vi o anjo do Senhor. E quem ficava apavorado com medo de morrer só porque viu um anjo geral? Não, é o anjo do Senhor que causou esse pavor. Então o anjo do Senhor veio, se assentou debaixo de um carvalho, uma aparição de Deus, pertencia a Joás, e ele queria falar com Gideão. Gideão estava lá malhando trigo, e o anjo do Senhor disse para ele, versículo 12: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E é interessante a reação dele, né? O que o Senhor fala? O Senhor é convosco, homem corajoso. Ele vira e fala: é nada. Se o Senhor é conosco, por que é que nós fomos entregues nas mãos dos midianitas? E o Senhor Deus responde. Então se virou o Senhor para ele e disse, versículo 14: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eles vão começar a debater. Deus dizendo: eu escolhi você, você é corajoso e tem força. Deus está dando dicas para encorajar Gideão a confiar.
E Gideão está argumentando com Deus. Ele continua: com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. O senhor está brincando, o senhor se enganou. Eu não sou esse cara. Entende a atitude de Gideão? Deus, tenho dificuldade em crer que o senhor está a nosso favor. Porque se o senhor tivesse a nosso favor, não tinha acontecido o que aconteceu com os midianitas. O senhor fica falando que eu sou corajoso e eu não sou, estou morrendo de medo. E o senhor fica dizendo que é para eu ir na minha força. Que força é essa? Eu sou pequeno, de uma família pequena, insignificante, eu não posso fazer nada para mudar essa situação. Então o Senhor Deus vira para ele e fala: eu estou com você, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Não caiu a ficha, não estou mandando você para a batalha sozinho, Gideão. Aliás, muito tempo depois, quando Jesus vai falar o que é para a gente fazer, qual que é a nossa batalha, quais são as ordens de marcha para a gente, ele nos manda pelo mundo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que ele ensinou, batizando, trazendo para dentro da igreja. Ele complementa com uma frase: eis que estou convosco até a consumação dos tempos. É uma promessa bíblica. Tem um hino americano que me toca o coração profundamente e que chama: você nunca vai andar sozinho. You will never walk alone. Porque o Senhor está conosco. Então a resposta que Deus dá para Gideão não é: não, eu vou te fortalecer, eu vou te dar uma estratégia, eu vou te fazer especial, Ele diz: você vai comigo, e porque vai comigo, eu vou usar você para ferir os medianitas, como se eles fossem um mero homem sozinho e você fosse lutar. A resposta dele é: se agora achei mercê diante dos teus olhos, me dá um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E é interessante isso. A gente quer fugir de qualquer jeito, né? Vamos lá, a primeira fuga dele não, acho que o senhor pegou a pessoa errada, porque o senhor falou de corajoso, eu não sou. Não, você vai sim, procede nessa tua força. Força? Que força? Não tenho força nenhuma, sou fraquinho. Deus vira e fala: mas a batalha é minha, eu é que vou seguir com você e eu garanto a vitória, depende de mim. Ele vira e fala: prova. Interessante isso, né? Deus não fica ofendido. Ele pede, ele fala assim: se realmente o Senhor é quem diz que é, eu te peço, não vá embora, fique aqui. Eu vou fazer uma oferta, eu quero que o Senhor me dê um sinal de que o Senhor é realmente quem está dizendo ser. Gideão vai, prepara um cabrito, alguns bolos de farinha sem fermento, farinha mesmo, e ele traz tudo isso, pegou uma panela, fez um caldo também, um consumê, e ele traz tudo isso para debaixo do carvalho e diz: está aqui a minha oferenda, está aqui a minha oferta. E eu não entendo por que cargas d'água Deus tolerou isso. Deus ouviu ele falar: não, o senhor está enganado, não, o senhor está superestimando, não tenho certeza se o senhor realmente vai comigo, prova, preciso de algumas provas. Foi lá e preparou o sacrifício dele e trouxe. Deus, em toda a condescendência, disse a ele: toma a carne, os bolos asmos, põe sobre essa penha e derrama-lhes por cima o caldo. Molha tudo com a sopa. Põe tudo aqui em cima da pedra e derrama o caldo em cima. E ele fez isso, então estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então Gideão ali edificou um altar para lembrar dessa experiência, desse evento, e ele chamou o altar de O Senhor é Paz, em Orfa. Interessante é que até agora, ainda esse relacionamento ainda é um relacionamento de dúvida, de dificuldade. Dificuldade essa que continuou. Porque naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, pega um boi que pertence a seu pai, e ele especifica, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Ele não era o filho mais novo, o menor, mais insignificante da casa do pai dele? A casa do pai dele não era, não era a mais insignificante do povo de Manassés, como ele falou? E a primeira ordem que Deus dá para ele em termos de batalha contra os midianitas é o quê? Limpa a casa. Vai lá e queima a idolatria da casa do teu pai. Vai lá e derruba, corta o ídolo, o poste ídolo, oferece um sacrifício e queima o sacrifício usando a madeira do poste ídolo. Você vai entender que eu vou começar essa limpeza por dentro. Agora pensa, o que era essa idolatria? Idolatria faz parte do coração da gente desde o começo, está lá na raiz. Qualquer coisa que eu colocar no lugar de Deus, qualquer coisa, que pode ser alguma coisa abstrata, pode ser alguma coisa concreta, pode ser... A gente pensa em idolatria, a gente pensa imediatamente no quê? Num poste ídolo, num Baal, numa coisa assim. A gente não entende que essa idolatria existe de muitas formas. Ela é qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus no meu coração. E tem mais. A questão de idolatria não é uma questão em relação a gostar de alguma coisa, apreciar alguma coisa, se satisfazer na memória de alguém. Não é isso. É onde é que eu invisto o meu coração. E Deus mandou o Gideão ir lá e fazer essa limpeza. Ele vai e faz, e ele derruba e faz exatamente o que o Senhor disse, se fez acompanhar de 10 homens, 10 soldados, 10 amigos dele para ajudar se houvesse uma resistência a esse processo. E aí, no versículo 28 do capítulo 7, diz que quando a cidade toda levantou de madrugada e foram ver e viram o altar de Baal derrubado e o poste ídolo cortado e o boi sendo oferecido no altar com aquela madeira, eles disseram um ao outro, quem fez isso? Que loucura! E aí as pessoas, alguém que viu, alguém que sabia disso, foi Gideão, filho de Joás, foi ele que fez essas coisas. O pessoal foi para cá, foi buscar prender Gideão, puni-lo, iam matá-lo, e o pai virou e falou, não façam isso, porque ele ousou afrontar Baal, deixa Baal punir ele. Eu não sei se o pai tinha alguma nostalgia de Yahweh, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ou se era só para salvar a vida do filho, mas por querer ou sem querer, ele acabou acertando na mosca. Ele disse, escuta, ele não ofendeu Baal, se Baal é Deus, Baal puna o meu filho. Vocês não precisam fazer nada. Eu acho que Joás estava sendo usado por Deus para dar uma lição para o próprio Gideão. E de repente a coisa começou a ficar mais feia e o povo estava as nações ali em volta estavam se juntando. No versículo 33 a gente lê que os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel para atacar o povo do Senhor. E um grande exército estava ali. E diz assim, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após ele. Então enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Neftali, e saíram para encontrar-se com ele. Quando esse exército inimigo está se juntando para invadir, Deus infunde coragem em Gideão,
E Gideão vai fazer o quê? Ele vai conclamar um exército. Ele chama um exército das várias tribos e dos clãs que tinham uma razão para defender Israel. Ele envia mensagem, ele traz esse exército. E aí Gideão vira para Deus e fala: Senhor, eu preciso pôr o Senhor à prova de novo. Outro teste. Sei que o Senhor falou e tal, mas eu acho que eu estou com cera no ouvido, eu não confio que eu entendi direitinho o que o Senhor ia falar. Sei lá, vai ver que o Senhor gaguejou, pulou uma palavra e eu entendi errado. E aí eu estou frito, né? Afinal de contas, às vezes, até um acento muda totalmente o significado de uma frase, não é? Vocês não lembram um tempo atrás, aconteceu uma coisa muito engraçada na televisão, porque apareceu uma pessoa que se dizia um pregador e fundou uma nova igreja, e era uma nova igreja onde todo homem tinha que trair sua esposa. E aí uma repórter estava entrevistando ele na TV, falou: como é que é isso de que trair a esposa é obrigação? Ele falou: porque a Bíblia manda. Ela falou: como assim? Ele abriu a Bíblia e disse: está aqui, ó, Deus falou para o profeta dele, vai lá, toma a mulher do teu vizinho e adultera. E a repórter virou para ele e falou: não, tem acento. O que está dizendo vai lá e toma a mulher que era do teu vizinho e que é adúltera. Porque a história é outra. Ele falou: ixi, acho que eu li errado. Aí o estrago já estava feito. Então, Gideão vira para Deus e fala: se o Senhor vai mesmo livrar Israel por meu intermédio, como o Senhor falou, então o Senhor vai ter que passar um teste. Eu vou pegar um pedaço de lã e eu vou botar esse pedaço de lã num lugar, lã sequinha, e eu vou deixar lá. Na manhã eu vou olhar, e se o orvalho estiver somente na lã e a terra ao redor sequinha, então eu vou saber que o Senhor vai livrar Israel por meu intermédio. Eu vou acreditar na sua promessa, vou aceitar a missão. Bom, aconteceu. Deus de novo foi condescendente com ele. Em vez de ficar bravo, de dizer: o que é, cara? Você não confia? Quem que você está achando que você é para duvidar de mim? Não, Deus falou: tudo bem, vou fazer. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada e, apertando a lã, dela saiu o orvalho, ele espremeu uma taça cheia d'água daquele bloco de lã. E aí ele chegou para Deus e disse: Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar só mais essa vez. Vai, deixa. Rogo-te que mais essa vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e toda a terra molhada de orvalho. Ele não quer fazer o teste ao contrário, ele está querendo fazer o noves fora com Deus. E eu tenho vergonha de dizer que faz tempo que eu fico tentando fazer o noves fora com Deus. E você também. Que Deus mostra um caminho claramente. Ele deixa claro que a batalha é dele, não é minha. Eu começo a achar que é minha e começo a tentar fazer o noves fora com Deus. A prova, o teste. Não ando colocando lã e vendo se vai molhar ou não. Mas tem outras formas como a gente faz o teste. É na cabeça da gente, é olhando para a promessa de Deus e falando: isso é bonito, é uma promessa religiosa. Ou então é caindo numa posição que diz assim: eu não vou fazer nada para testar o Senhor, para ver se realmente o Senhor vai lutar a batalha por mim. Já pensou? Senhor, eu vou colocar o Senhor à prova. Eu sei que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida. Eu não vou fazer para ver se realmente é o Senhor que é responsável pela minha santificação. Ele está botando Deus à prova e Deus está aguentando. Eu não entendo por quê, exceto porque Deus é gracioso, e quando Ele bota os olhos em alguém, Ele permanece fiel mesmo quando esse alguém não tem uma mínima ideia do que é fidelidade. É como se Deus se apaixonasse, não acidentalmente, não por carências dele, mas porque Ele escolhe conscientemente e Ele vive a vida, produzindo em nós aquilo que Ele quer. Tão certo como o sol vai nascer de novo enquanto houver terra e sol. E a gente fica botando Deus à prova. Bom,
Deus condescende de novo, é tolerante de novo. Gideão não tem mais escapatória. Quando ele tinha queimado o poste de Baal, e o pai dele tinha dito, não precisa a gente matar ele, deixa que Baal mesmo vai se vingar. Deram um apelido para ele, que era Jorubaal, ou seja, Baal vai contender com ele. Então agora o texto, no capítulo 7, começa a chamá-lo desse nome. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte do vale, defronte do outeiro de Moré. Agora é a hora de Deus colocá-lo à prova, tá? A gente pensa que está pondo Deus à prova e a gente não entende que é Ele que está testando a gente para saber do que nós somos feitos. Porque aquele exército maravilhoso, grande, com um número suficiente de pessoas, que era quase uma batalha justa contra os exércitos que tinham se acampado com Israel. O outro exército ainda tinha uma pequena vantagem, mas era uma pequena vantagem. Se o exército de Israel fosse corajoso, eles tinham até uma chance. Então Gideão estava meio assim, olha, Deus me confirmou para cá, eu tenho os números para cá. Basta a gente ser estratégico e agir direito. Mas o Senhor disse a Gideão, versículo 2, capítulo 7, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se vangloriar, ou se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E se eu for Gideão, eu ia falar, Deus... Que é isso, o Senhor vai dificultar aqui, já está difícil. Porque Deus disse para ele, apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Não quero covarde aqui, só quero herói. Quem for covarde, vai embora. E o que aconteceu? 22.000 homens foram embora. O exército estava grande ali. Ficaram 10.000. Considerando que o exército dos midianitas provavelmente tinha 50.000 homens, está ficando difícil, né? Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali eu vou prová-los. Agora eu estou entendendo por que Deus deixou Gideão ficar testando ele, né? Porque agora é a outra vez. Já fez uma limpa, e Deus fala, eu vou fazer mais. Aí Deus ordena que ele mande os soldados descerem na beira do rio e beberem água. E ele fala o seguinte, primeiro, eu não quero os medrosos, só quero os corajosos. Segundo lugar, eu quero quem é esperto de batalha e não quem é tolinho. Como que eu sei isso? Porque ele vira e fala assim, manda todos os soldados beberem água, e todo mundo, que nem cachorrinho, abaixar lá dentro, meter a cara na água para beber, manda embora. Eu quero que fique aqueles que vão pegar água com a mão e trazer a boca. Por quê? Bom, por quê? Porque Deus está querendo mostrar para Gideão a contraprova. Agora, por que eu disse que Deus estava também selecionando aqueles que não iam ser bobos? Porque você está com a espada na mão, morrendo de medo do inimigo, o inimigo tem arco, flecha e tudo, você chega na beira de um rio para beber água e mete a cara lá dentro. Você está desatento porque está acontecendo. Você tem que beber água ao mesmo tempo ter os olhos abertos e até os olhos nas costas, para poder ter certeza que você sabe o que está acontecendo ali. Então Deus manda que ele desça e faça esse teste. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Ups. O que aconteceu? Ficaram 300 homens. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então aqueles homens tomaram provisões, trombetas,
Gideão mandou voltar o pessoal. E naquela mesma noite, o Senhor Deus disse para Gideão: levanta, desce lá no arraial, dá uma espionada no que está acontecendo lá, porque eu entreguei esse arraial nas tuas mãos. Ele diz assim: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu esse com seu moço, Pura, era o nome, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão viu o inimigo com medo dele, ele se encheu um pouquinho mais de coragem. Ele voltou para tomar os homens dele com ele. Bom, o resto da história vocês conhecem. Gideão pegou aqueles 300 homens, mandou que cada um segurasse com uma mão uma espada, com uma outra uma tocha coberta por um vaso de barro. Então o fogo não aparecia, aquela luz estava só para baixo. E eles foram para o meio do arraial, e ao mesmo tempo eles quebraram os vasos de barro e começaram a tocar trombeta e fazer barulho. O medo que se alastrou naquele acampamento, todo mundo pensa, já estava todo mundo com medo, né? A espada de Gideão, esse sonho que você teve. De repente eles estão lá, dormindo na tenda, e pá! E luz para todo lado, é igual aquelas granadas de luz e barulho, né? Barulho de trombeta, luz para todo lado. O que eles pensaram? Pronto, estamos sendo atacados pelo exército de Gideão. E aquela barulheira toda, e a Bíblia diz que Deus confundiu aqueles homens de modo que cada um começou a matar o outro. Diz assim, vou começar aqui no 20. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas. Ele dividiu em 3 grupos de 100, mandou cada um vir por um lado. Chega todo mundo lá. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros. E seguravam nas mãos esquerdas as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo o arraial inteiro deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Betsida, até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabate. Então, todos aqueles homens tinham sido mandados de volta para o acampamento, aquele número maior. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. É interessante que a relação, o que acontece quando Gideão encontra o anjo do Senhor, pode ser dividido em 3 momentos. Antes de mais nada, ele tem medo e desolação. Porque tem uma série de perguntas que aparecem, e elas aparecem no coração da gente também. Se Deus é Deus e é soberano na minha vida, por que eu estou passando por isso? Quando Deus chama a gente para um tete a tete, isso passa na cabeça, e é necessária a honestidade para reconhecer que isso passa na cabeça. Ali, no caso, Gideão, no encontro com o anjo do Senhor, experimentou, em primeiro lugar, medo e desolação. Mas a segunda coisa que acontece é uma batalha interna, uma luta interna. Porque lá no fundo do seu coração, Gideão sabia quem Deus era.
E do mesmo jeito nós experimentamos essa luta interna. A gente tem pavor, a gente sente desolação, e Deus sussurra no nosso ouvido: eu sou contigo, a batalha é minha. E a gente tem uma batalha interna, uma luta interna. A gente começa a buscar sinais, a gente começa a pedir, implorar de Deus coisas: prova para mim, prova teu amor para mim, faz isso, faz aquilo. A gente não percebe quão ridículo é quando a gente se coloca na posição de demandar em relação a Deus, né? Não percebe o que isso significa. E eu tenho algumas máximas que eu quero dar para vocês hoje, algumas coisas que eu queria que vocês guardassem no coração para todos os momentos. E a primeira delas é o seguinte: quando a gente fala que a batalha pertence ao Senhor, não é só a batalha externa. A batalha é travada nos nossos corações. Entre a parte que conhece a Deus e está seduzida para amá-lo, e a parte que quer fugir de Deus. Essa batalha não vai ser vencida por nós. Não estamos sozinhos nela. Essa batalha já pertence ao Senhor. Não é só a externa, é a do seu coração, já pertence ao Senhor. Só o Senhor pode quebrar nosso coração. Só o Senhor pode limpar o nosso coração. Na psicologia, na psicoterapia, existe uma consciência muito profunda nos estudos acadêmicos, naqueles que fazem o processo psicoterapêutico. Existe uma consciência muito profunda das batalhas internas que acontecem na alma humana. Cristãos e não cristãos, todo mundo reconhece. Do que está mamando ao que está caducando. De Freud, o paizão lá atrás, até as últimas propostas de entender a natureza humana pela neurociência. Todo mundo reconhece que existe uma batalha interna no coração. É lógico que vão atribuir diferentes significados para essa batalha. É a minha cultura lutando contra os meus instintos, é id e superego, é o princípio do prazer e o princípio de morte, é a minha dificuldade de interpretar o mundo, é um problema cognitivo, é um problema de que eu não enfrento a realidade e crio mundos ilusórios na cabeça, é o descompasso entre a minha visão do mundo e o que o mundo realmente é. É falta de condicionamento adequado e condicionamento errado. Estou falando para vocês várias das respostas que seriam oferecidas. Mas nós sabemos que a batalha interna do nosso coração, para aquele que é chamado por Deus, é a batalha de quem quer fugir de Deus. E ao mesmo tempo sabe que é só ali que vai encontrar conforto. Para com essa luta e entende que essa batalha pertence ao Senhor. E o fato de que ela pertence a Ele significa, no mínimo, duas coisas. Significa que é certeza absoluta que Ele vai vencer essa batalha no final. Porque Deus vai completar a boa obra que começou em você. Até que você esteja conformado à imagem de Cristo. Então a vitória já é dele. Lembra lá, Provérbios 22? A vitória já é dele. Mas a segunda coisa é que o esforço é dele também. Nós somos convidados a dançar com ele como quem segue a dança, não como quem lidera a dança. E toda vez que a gente tentar puxar o leme para a nossa mão, vai doer mais. Porque Deus diz: eu não quero você fora desse barco. Você vai nesse barco e você vai experimentar isso comigo. Mas o leme aqui é meu. Cabe a mim. Mas é interessante que tipo de batalha é essa que começa internamente e depois tem que ser externa? Ela é a batalha contra a idolatria. A ênfase de Deus todinha do porquê esses povos precisam ser derrotados, não é porque esses povos são maus, não é porque esses povos não acreditam nele, por que é? Porque esses povos seguem ídolos perigosos. Porque esses povos estão mancomunados com uma presente ordem das coisas que eu não aceito. Essa batalha aí, no caso de Gideão, ela começou com uma batalha contra ídolos explícitos, né? Vai lá e queima o altar de Baal e o poste ídolo.
Mas tem outros aspectos. Também é uma batalha contra a autoconfiança de Josué. E essa autoconfiança está escondida na pseudo-humildade dele lá. É difícil falar como que ela está escondida na pseudo-humildade dele? Não é tanto assim. Raciocina. Se eu viro para você e falo assim, bom, como eu sei que você faz musculação e é muito forte, eu sei que você consegue levantar 500 quilos. E você vira e fala, não, 500 eu não consigo, o máximo que eu consigo é 300. E aí, é humildade ou não? Porque Deus chega para Josué e fala, eu vou usar você. Josué vira e fala, ó, eu sou bonzinho nas condições que me deram, mas não sou tão bom assim. Senhor, eu entendo até porque que o Senhor está achando que eu tenho certas habilidades, o Senhor está me vendo aqui bater o trigo, achou que eu sou forte, mas eu sou filho pequeno, sou filho menos importante de uma tribo sem importância. Será que o Senhor se enganou? Senhor, eu não sei se o Senhor, não fica ofendido comigo, não, eu sei que o Senhor falou, mas não leva a mal não se eu fizer o noves fora. Deixa eu fazer o teste com o Senhor. Havia da parte de Gideão um pressuposto de que, ao mesmo tempo que ele sabia que ele não podia tudo, alguma coisa ele podia. E essa era uma idolatria que Deus queria quebrar. Deus queria dizer, a batalha não é tua, a batalha é minha. Eu vou te dar o privilégio de ser um instrumento meu nessa luta. Do mesmo jeito que a batalha interna é uma que eu perderia se não fosse a graça de Deus. E meu coração seria derrotado pelo mal que habita em mim, se não fosse a graça de Deus. E Ele precisa assumir essa batalha. Do mesmo jeito, na batalha externa contra a idolatria, na batalha contra a autoconfiança, Gideão precisava entender que ele não é capaz de sair daquela prisão de um olhar míope do mundo, senão quando ele ouve Deus falar, quando ele ouve a palavra de Deus. Por isso que ele sai buscando sinais lá no começo e depois continua buscando os sinais. Essa é a luta. Mas talvez a maior dificuldade, a luta maior para tirar a idolatria, é acreditar que Deus realmente pode. É acreditar que Deus realmente tem força. Nossa percepção muitas vezes é, e me permitam ser um pouco mais leve, porque o assunto é muito pesado, como se a gente estivesse assistindo uma luta que é assim. E agora, nossa última e maior luta, a luta definitiva, no ringue, no canto direito, ali está pesando 2 toneladas, muito ágil, joga sujo, é maroto, de chifres e rabo vermelho, o capetão. No outro canto, pesando 4 toneladas, puro, verdadeiro, mas um pouco ingênuo, está Jesus Cristo. Vamos ver a luta dos dois. Quem ganha? E a gente não para pensar que o mesmo Deus que está ensinando Gideão a confiar, porque ele controla a vida dele, porque ele controla a nação de Israel, controla também os midianitas. Controla também se vai chover ou não vai chover. Controla o coração de cada pessoa. E a gente fica nessa luta interna no coração. E até nos momentos em que a gente fala, realmente eu preciso confiar mais em Deus. Algumas perguntas não vêm à luz do dia, mas a gente faz no coração. Realmente eu preciso confiar mais em Deus. Mas e se Deus não estiver nem aí com o meu bem-estar? É aquela história da moça que ora e fala, ai Senhor, me traz um namorado, o homem que tu quiseres, o homem de acordo com o teu coração, confio plenamente, desde que ele seja bonito. E no nosso coração, a gente não entende o que significa radicalmente confiar. Que Deus sabe o fim do começo, que Deus controla toda a situação, que Deus controla o coração e que, sobretudo, o que Ele está fazendo não é algo no qual nós somos
os inocentes passantes. Quando tem bala perdida lá no Rio de Janeiro, o horror é quando a gente vê gente que não tem nada com a história e acaba levando o chumbo. Nos dramas nos quais estamos envolvidos, o papel de protagonismo não é nosso, é de Deus. Mas nós não somos meros observadores. É por causa de você, é por causa de mim, que Deus faz esse drama. Quando Deus levanta Gideão para ajudar a libertar o povo dele, em parte você poderia dizer, Gideão tem o privilégio de estar sendo usado como instrumento de Deus para trazer libertação para os outros. Mas não pode deixar de entender que o próprio Gideão teria que dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor está fazendo tudo isso porque o Senhor está querendo construir caráter em mim. Porque ao mesmo tempo que Gideão precisava aprender a ser o líder que Deus queria usar para Israel, ele precisava entender que Deus estava trabalhando nele. Que ele era objeto da obra graciosa de Deus. Muito mais do que primariamente sujeito. Só que a estratégia que Deus está usando ali com ele é uma estratégia que não permite passividade. É uma estratégia que não permite dizer, se a batalha é de Deus, não me cabe fazer nada. Deus que cuide disso. Há uma música muito antiga, da época dos trovadores na Inglaterra, e que foi recuperada e gravada nos anos 70 por alguém, mas é uma música antiga que falava de uma experiência interessante. Nessa música, diz que José, com o seu coração pesaroso, porque ficou sabendo que Maria estava grávida, caminha com ele num jardim. E que Maria, passando por uma macieira, diz para José, e a forma dela abrir o assunto, ela quer contar para ele o que aconteceu. E ela diz, José, toma uma maçã para mim, pega uma maçã e me entrega, porque estou com fome, porque estou grávida. E que José, com o coração conturbado, responde para ela, que o pai dessa criança pegue para você a maçã. E nesse momento as macieiras todas se curvam e depositam as suas maçãs em cima da mão dela. É bonita a ideia, que às vezes a gente está pensando como José, mas José aprendeu o quê? O pai da criança realmente foi aquele que mostrou para ele, eu faço todas as macieiras se dobrar. Deus não exclui a gente da batalha, porque a batalha pertence a Ele. Ele faz o seguinte, Ele diz que a nossa obediência vai ser uma obediência ativa e não passiva. Ele diz que porque Ele nos chamou, Ele vai nos usar. E a glória vai ser dele, Ele não vai abrir mão com a glória. Não quero que Israel diga, fizemos pela própria mão. Mas Ele manda o povo entrar naquele acampamento do inimigo, chegar em volta do acampamento do inimigo e gritar o quê? Vocês lembram quais eram as palavras que eles tinham que gritar? Pelo Senhor e por Gideão. Que privilégio ter o nome no mesmo sopro que o do Deus vivo. Porque Deus usa os seus vasos humanos para dar a eles o privilégio de se tornar passo a passo parecido com Ele. O que ele ensina para Josué é, em primeiro lugar, a obediência ativa, mas em segundo lugar, ele ensina para Josué o que significa o Senhor Deus dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que significa força na fraqueza. Eu contei para as crianças, e vocês ouviram, sobre o Aslan, que eles viram um pequeno excerto de algumas batalhas do reino de Nárnia. A maioria de vocês já conhece a história, já leu. Se não leu, leia, porque vale a pena, não é só de criança, não. Mas eu falei para as crianças do Aslan, do leão, que depois que Edmundo trai seus familiares, seu povo, e faz aliança com a bruxa má, com a feiticeira branca, que estava tentando impor neve eterna no reino de Nárnia, há um momento no qual o leão explica para os outros irmãos de Edmundo que ele vai se entregar no lugar dele.
E aí ele é levado, ele vai e se entrega para a feiticeira e para todo o exército dela. E eles cortam a juba dele toda, e maltratam, e batem, e espancam, e finalmente levam ele para uma grande mesa de pedra, onde ele voluntariamente deita, e a feiticeira vai lá com a faca e pum! Mata o leão. Porque havia uma lei antiga que dizia que quando um justo quiser, ele pode oferecer a sua vida, um justo inocente pode oferecer a sua vida no lugar de um traidor, para sofrer a pena por ele. E a feiticeira regozija e grita de alegria, e se satisfaz, e aquele povo inteiro fazendo aquela bagunça toda de celebração, e de repente algo ensurdecedor acontece, a mesa de pedra gigante se arrebenta ao meio, e Aslan levanta, cheio de glória, com a juba toda colocada, ele levanta de novo, e a feiticeira olha em terror e ele fala: você conhecia a lei antiga de que o inocente poderia dar a sua vida por um culpado, por um criminoso, mas você não conhecia a lei mais antiga ainda, que diz que quando o inocente de verdade faz isso, ele toma a sua vida de volta, junto com a libertação do outro. É força na fraqueza, e é o que Deus está ensinando para a gente. Ele está ensinando de onde vem a verdadeira força. Isso é interno, nas nossas batalhas internas. Para de tentar ser herói. Para de achar que a luta é sua, a batalha pertence ao Senhor. Mas não fica passivo, parado. Entende que Ele está pedindo só a obediência e a confiança. Que quando Ele falar, a gente não pergunta. Quando Ele falar pula, a gente não fala que altura. A gente pula e confia que Ele vai fazer ser a altura certa. Interessante que no final das contas Ele está ensinando a esperar nele e agir com Ele no mesmo ato. A nossa tendência é querer um dos dois, não é? Não, eu vou esperar no Senhor e eu vou ficar aqui sentadinho até Ele fazer o que Ele vai fazer. Ou então, não posso ficar parado, sei que Deus está comigo, mas eu é que tenho que agir. O meu trabalho é esse. E Ele diz: o que eu quero de vocês é o esperar e o agir. Espere em mim e age comigo. Golias, os filisteus, Moabe, os midianitas, eles nunca entenderiam o que significa dizer que a batalha pertence ao Senhor. Deus não vai nos dar moleza, porque o projeto que Ele está fazendo é muito bonito. Mas Ele promete para a gente: a batalha pertence ao Senhor. Se nós entendermos isso, somos invencíveis. Invencíveis. Assim como Deus é invencível. Vamos orar? Dá-nos o descanso que provém de reconhecer, Pai. Dá-nos o afinco na luta, nas batalhas que o Senhor estabelece, porque elas são tuas, e queremos apenas ser coparticipantes contigo. Sabemos que as batalhas não visam apenas aquilo que é externo, mas a transformação do nosso próprio ser. Então nos ensina a esperar em Ti, a descansar confiados e agir contigo à medida que recebemos as nossas ordens. Diga-nos, Senhor, o que queres, e queiras Tu aquilo que quiseres. Porque o anseio de nossa vida é estarmos completamente, ativamente entregues nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.